O que é o saber primário? E o que é o correto saber racional? O saber primário é aquele que se adquire estudando a cultura racional sem se levar em conta o redígio do desencanto. De onde se pergunta: o que é o redígio do desencanto? É a forma como os assuntos racionais foram ditados. E como foram ditados? Foram ditados com os assuntos entremeados ou misturados uns com outros, como, por exemplo, a origem da primeira humanidade, misturada com a origem da segunda. Foram ditados progressivamente ou dosadamente. Um pouquinho aqui, outro ali, outro mais adiante, e por aí vai. Como é o caso das explicações sobre o raciocínio. Foram ditados de modo a gente entender uma coisa aqui, desse jeito, para termos condições de entender essa mesma coisa ali, já de outro jeito. Como, por exemplo, inicialmente é explicado que somos nós os habitantes do mundo racional que entraram na parte da planície racional. Foram ditados apresentando diferentes perspectivas sobre as questões. Como, por exemplo, quando fala bem e quando fala mal da Exusada, ou dos seres humanos, que para alguns se trata de contradição. Foram ditados de modo a dar voz aos muitos habitantes da deformação, que muitas vezes pensamos ser a fala do racional, mas é o racional falando o que esse ou aquele ente estava falando. Como é o caso em que ele coloca as falas da natureza, que podem ser confundidas com as dele. Foram ditados sempre envolvendo a natureza, por ser ela dona da deformação, que nesse caso, são milhares e milhares de citações feitas à natureza. Foram ditados de modo a agradar uns, logo, desagradando outros, e vice-versa. Todos recebendo seus elogios e seus cascudos, os seus, a corda para a vida. Foram ditados com muitas repetições, para ajudar a todos a gravarem, pelo menos, os pontos fundamentais da cultura racional. Que muitas vezes essas repetições são muito mal interpretadas. Que sem gravar os pontos fundamentais, sem entender os pontos básicos e lógicos da cultura racional, o estudante não tem condições de avançar no aprendizado racional. E isso sem falar da importância energética das repetições na vida das pessoas. Foram ditados com eventos que ocorreram em momentos diferentes, como se esses tivessem ocorridos no mesmo tempo. Como, por exemplo, as explicações dos alfabetos de astrologia, a formação das duas humanidades, e por aí vai. Foram ditados com sua semântica própria, quer dizer, com as palavras e assuntos tendo, algumas vezes, conotações diferentes das do usual. Como é o caso da palavra raciocínio, planície racional, a própria palavra racional, desencanto, etc. Foram ditadas de modo a prender a atenção do leitor, não apresentando todas as respostas de imediato. Como aí estamos há décadas estudando, e ainda fazendo algumas interpretações errôneas dos assuntos racionais. Foram ditadas apresentando as coisas de modo a todos concluírem por si mesmos o propósito de cada ser ou elemento, como é, por exemplo, o caso dos habitantes do mundo racional, que tem o propósito de dar vida a um animal racional, para mais adiante, transformá-lo em um racional. Foram ditadas de modo a promover o desencanto das pessoas, dando a todos uma clara noção do que é deformação e do que é o verdadeiro natural. Então, são muitas as particularidades no redígio do desencanto, na forma como os assuntos nos foram ditados, e como aqui foram exemplificados, muito precariamente, que foi só para dar uma melhor noção do que estamos falando. E assim, sem saber disso, sem saber identificar essas peculiaridades do redígio do desencanto, ao longo da leitura dos 1000 livros, a pessoa só vai ficar com o saber primário, que é muito diferente do correto saber racional. Saber correto esse, que é obtido na relida ou relidas, identificando esses pontos do redígio do desencanto, e fazendo suas críticas e correções. Sendo esse modo de estudo, o modo do curso supremo do raciocínio. Aí o estudante tem como deixar o saber primário e avançar para o correto saber racional, avançando para a correta interpretação dos assuntos racionais. Que é justamente aí que está o saber preparatório para todos terem a vidência racional. Salve!